A aula de hoje é com a professora Maria Daniela Binato. Ela é mestranda na Universidade Portucalense em Direitos Sociais, juíza de Direito titular da Vara da Infância, Juventude e Idoso de Campos dos Goytacazes. Maria Daniela, como é trabalhar agora, já trabalhamos juntas, lado a lado, na violência doméstica, como é agora trabalhar também com a questão da infância? Quais são os reflexos da violência doméstica contra a mulher na infância? Tula, realmente a gente teve uma experiência longa na violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu fiquei auxiliando o primeiro juizado por cerca de 5 anos e depois titularizei a infância e juventude. Quando a gente fala de infância e juventude e violência contra a mulher, nós estamos tratando de duas temáticas específicas, duas legislações específicas, duas legislações protetivas, que tratam ao mesmo tempo de duas figuras vulneráveis. A mulher pela sua condição feminina, pela sua condição de gênero, dentro de uma relação familiar, doméstica, e a criança, que é uma vulnerabilidade etária e é uma vulnerabilidade por ser um ser em formação. Muitas vezes se questiona como seria a aplicação dessas duas legislações. Na realidade, eu não entendo que exista choque entre essas duas legislações especiais. Elas, no meu ponto de vista, elas se complementam, porque não raras são as vezes que há violação dos direitos da criança e do adolescente em virtude da violência doméstica e familiar ocorrida dentro do lar. Os reflexos da violência doméstica e familiar são muito severos na prole. Quando eu estava na violência doméstica e familiar, muitas vezes eu me questionava, quando da concessão de uma medida protetiva de urgência, se os direitos à convivência familiar em relação ao agressor deveriam ser mantidos quanto à sua prole. E hoje o entendimento majoritário é de que sim, que os direitos de convivência familiar do agressor em relação à sua prole deverão ser mantidos, mesmo em casos de violência contra a mulher. Eu sou obrigada a confessar que a minha visão mudou um pouco a partir do momento em que eu titularizei uma vara da infância e da juventude. Por quê? É inevitável que haja uma violação dos direitos da criança e do adolescente quando há a agressão familiar, quando há a agressão contra a mulher. O ECA, ele traz entre os seus artigos 1º e 7º, de uma forma mais contundente, quais seriam os direitos das crianças e dos adolescentes. Dentre eles está o da proteção integral, está o direito a uma vida digna, a um crescimento seguro emocionalmente, psicologicamente, não estar negligenciado. E a partir do momento que uma criança, um adolescente vive num ambiente de violência, de agressões físicas e verbais, de subjugação da sua genitora, é inevitável que haja reflexos na sua formação psicológica. Então eu entendo que há um liame muito tênue entre essas duas legislações. E não há como você manter na integralidade os direitos de um agressor sem olhar para os direitos da criança e do adolescente que convive naquele lar. Porque ainda que por interposta pessoa, o ambiente de agressividade vai ter reflexo. Né? Não, e além disso, não raros são os casos em que a mulher se encontra tão absorvida pelo aquele ciclo da violência que ela não consegue prestar aos seus filhos os cuidados básicos. E aí passa a negligenciá-lo. E a negligência é uma das causas da perda do poder familiar. A mulher começa a não ter ânimo para levar a criança à escola, a cuidar da higiene pessoal, da alimentação. E esse ciclo vicioso vai sendo tão maior do que a mulher, tão forte, que ela não consegue manter todos os direitos dos seus filhos. E isso, no futuro, pode levar à perda do poder familiar. Então, você veja que nós temos aí uma mulher que é vitimada 2 vezes. Ela é vítima da violência doméstica e familiar, que é uma das piores violências que alguém pode sofrer, e por conta desse ciclo da violência e a sua incapacidade de rompê-lo, ela pode vir a perder o poder familiar sobre seus filhos. Então, são 2 violações muito severas. Mas nós temos que ter em mente de onde se está olhando, qual é o prisma que se quer dar àquele caso concreto. E numa ponderação de direitos, numa ponderação de interesses, nesse caso que eu citei, eu entendo que deva prevalecer os direitos da criança e do adolescente.
Então, infelizmente, se essa mulher não consegue, mesmo que tenha sido dado a ela todos os meios de romper esse ciclo da violência, a perda do poder familiar vai se mostrar inevitável como garantia dos direitos da criança e do adolescente que convive nesse lar violento. Então, assim, quais são esses meios? Atualmente existe uma estrutura de apoio à mulher, apoio à criança? Como é que funciona o executivo junto com o judiciário nessa proteção aos direitos? A minha experiência de rede no que diz respeito à proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar é muito mais no Rio de Janeiro do que em Campos, porque lá a minha atuação é voltada para a infância e juventude. No entanto, tendo em vista a ligação forte entre essas duas áreas, não raras foram as vezes que, com base no Poder Geral de Cautela, eu deferi medidas protetivas de urgência estando numa vara da infância e da juventude. Por quê? Muitas vezes o adolescente infrator agredia a sua namorada e essa namorada vem como testemunha do ato infracional por ele cometido e relata a situação de violência sofrida. A partir desse momento, eu entendo que o judiciário tem que promover a segurança dessa mulher, concedendo as medidas protetivas de urgência. Seria a minha próxima pergunta, assim, adolescente, vítima ou criança, vítima de estupro, quem seria o competente para conceder as medidas de urgência? Na realidade, a gente tem que olhar não só para a vítima, como o autor do fato, né? Se o autor do fato, no caso do ato infracional, for um adolescente e ele estiver sendo julgado pela vara da infância e da juventude na questão infracional, a competência vai ser do juiz da vara da infância e da juventude, porque ele é menor de 18 anos. Então, todos os atos infracionais cometidos por menores de 18 anos, a competência é do juiz da vara da infância e da juventude. Em Campos dos Goytacazes sou eu. Aqui existe uma divisão entre a parte infracional e a parte civil. Quando esse crime é cometido contra uma criança, mas por uma pessoa adulta, a competência vai ser de uma das varas criminais, ou, dependendo do caso, da violência doméstica. Aí já não vai para a infância, mesmo que o sujeito passivo seja uma criança ou um adolescente. O juiz da infância pode deferir medidas protetivas em favor de menores em situações de risco, ainda que a competência para julgar o autor do fato seja da vara criminal? Eu não tenho a menor dúvida. Eu acho que não só pode, como deve. É dever do judiciário zelar pela integridade física e psicológica dessa mulher que está sendo vítima de violência. A Lei Maria da Penha, ela é uma lei que ela pode ser aplicada em qualquer seara. A sua abrangência é muito grande. E agora, com o Poder Geral de Cautela, o magistrado pode perfeitamente, visualizando um caso de violência doméstica familiar contra a mulher, conceder de imediato as medidas protetivas de urgência. Mesmo porque isso a torna até mesmo mais célere, porque a necessidade de intimação, notificação do agressor, do suposto autor do fato. Isso pode ser feito em audiência, já que ele está ali presente. Então você encurta caminhos para a proteção da vítima. Como se dá o processo de perda do poder familiar? A perda do poder familiar é uma medida extrema, é uma medida excepcional, ela não é a regra é que a criança e o adolescente permaneçam em sua família de origem, mas existem situações em que o convívio naquela família de origem é nocivo à criança e ao adolescente. E aí são diversos os casos que podem levar à perda do poder familiar. Negligência, agressões físicas, violações dos direitos da criança e do adolescente, violações sexuais, abandono, submissão da criança a situações vexatórias. E aí é uma análise casuística e caso concreto, depende, obviamente, de contraditório e ampla defesa. É um processo doloroso, não só doloroso para quem vai perder o poder familiar, mas para a criança e para o adolescente também, que tem no imaginário, né, o protetivo do pai e da mãe e, de repente, se vê violado por esses que deveriam ser os seus maiores guardiões. E para o juiz também não é fácil. Tirar filho de mãe ainda é uma coisa muito difícil, por mais que nós compreendamos que na maior parte dos casos seja necessário e inevitável, mas nem por isso se torna uma tarefa fácil. A regra, no caso, a princípio o que se tenta primeiramente é o afastamento do lar do agressor, né? E a mãe, teoricamente, ficaria com as crianças, não é isso? A partir de que momento você acha que já dá para configurar uma situação em que seja necessário realmente retirar essas crianças desse convívio do lar onde já o pai não está?
Pois é, muitas vezes o simples afastamento do agressor do lar conjugal, ele não é suficiente para fazer cessar a situação de violência, porque a medida protetiva de urgência, ela tem uma peculiaridade. A partir do momento em que ela é deferida, existe uma necessidade de adesão por parte da própria vítima. E muitas vezes ela pede essa medida protetiva de urgência e mais à frente ela volta atrás, volta ao convívio com esse agressor, volta a trazê-lo para dentro de casa e se reinicia aquele tão conhecido ciclo da violência. Eu posso falar de um caso concreto que foi submetido a julgamento. Foi uma mulher de aproximadamente 38 anos, 12 filhos, vítima de violência doméstica e familiar severa. A ela foi oportunizado tudo que existia na rede: proteção, acolhimento em casa específica e sigilosa dela com a prole, cursos profissionalizantes. Toda a rede de apoio se movimentou em prol dessa mulher para que ela conseguisse romper esse ciclo de violência, porque esse ciclo de violência já estava gerando um grau de periculosidade para as crianças dentro da casa, que ela estava a um passo da perda do poder familiar dos 12 filhos. E mesmo com todo o apoio da rede, mesmo com toda a disponibilidade de todos que a cercavam, ela não conseguiu se livrar desse homem violento, dessa relação de subjugação, e acabou por perder o poder familiar de seus 12 filhos em razão da relação violenta que vivia. Eles conseguiram ser acolhidos por alguém da família? Não houve a possibilidade de acolhimento por nenhum familiar, não existia a menor estrutura na família próxima, então essas crianças foram colocadas para adoção. E dificilmente os 12 vão para a mesma residência. É praticamente impossível. Eu queria perguntar como é que funciona essa lista, o Cadastro Nacional de Adoção? Atualmente é a forma legítima, segura, regular de adoção. São os pretendentes, as pessoas se habilitam, passam por um processo que é um processo relativamente célere, que é o processo de habilitação, psicólogos, assistentes sociais, visitas à residência. E tão logo esse casal ou essa pessoa, porque a adoção pode ser feita por uma única pessoa também, ou por um casal homoafetivo, isso não faz qualquer diferença. Tão logo essa pessoa esteja habilitada, começa aquela busca, né, da pessoa habilitada e da criança disponível. Nesse momento, é muito importante que os habilitados tenham em mente a criança real, a criança que existe, a criança que está acolhida, e não aquela criança fruto do imaginário, porque essa criança não existe. Ninguém gesta essa criança, ela não é gerida, não existe. Essa criança é idealizada e a gente tem que olhar para as crianças que estão acolhidas, as crianças reais. Na gestação a gente percebe que a gente não tem controle de absolutamente nada. Exatamente. A pessoa que é a cesárea tem parto normal. Até coisas menores, características físicas. Ele vai ter olhos claros porque meu marido tem os olhos claros. Começa o choque quando você quer menino e vem menina. Quer menina, e aí os habilitados também passam por processo de maturidade em relação à criança. E a dificuldade hoje é o perfil, né? O perfil de adoção está, em média, crianças brancas, meninas até 2 anos. E, infelizmente, esse não é o maior número de acolhidos que nós temos no estado hoje. E qual é? O maior número de acolhidos que nós temos são pardos, grupos de irmãos maiores de idade, tipo 8, 12, 14 anos, alguns com algum tipo de CID, né, algum tipo de doença, algum tipo de restrição. E essa é a criança real, que está esperando um pai e uma mãe. Isso que eu ia te perguntar, nesse caso com doenças, com algum tipo de CID, há possibilidade de inversão dessa ordem da lista para garantir o interesse da criança? Essa sua pergunta é fantástica e realmente é um dos casos onde há possibilidade de você não seguir à risca o cadastro, o CNA. Porque tudo numa vara da infância gira em torno do melhor interesse da criança, da proteção integral dessa criança. E se essa criança tem peculiaridades que necessitam de um casal diferenciado, esse casal tem que ser procurado pelo magistrado.
porque muitas vezes é uma criança que tem problemas locomotores. Então, ela vai ter que ter um casal que tenha uma certa disponibilidade de tempo, uma disponibilidade financeira, para poder dar a essa criança tudo que ela precisa para ter um bom desenvolvimento. Eu gostaria que você explicasse também para as pessoas, muitas pessoas nos perguntam, até em razão da profissão, como que a pessoa faz para adotar alguém. Vamos supor que já tenha se ultrapassado essa situação da menina até 2 anos, branca, então, uma pessoa que está em casa e está querendo adotar uma criança já sem essas características especiais que tornam difícil a fila. Por exemplo, ela quer adotar um menino de 5 anos. O que ela tem que fazer e quanto tempo aproximadamente ela vai esperar? Olha, a primeira providência é uma vara da infância e da juventude, você vai ver o seu domicílio, vai ver qual é a vara competente, vai até lá e vai fazer esse processo de habilitação. Para uma criança de 5 anos, eu não posso lhe dizer aqui na capital, mas na minha comarca, em Campos dos Goytacazes, eu acredito que você não aguarde nenhum ano. Se for grupo de irmãos, então, você é capaz de, tão logo habilitado, já conseguir adotar seus filhos. E como é que é o processo de adaptação? O processo de adaptação é um processo que também é casuístico, vai depender das características dessa criança e do motivo do acolhimento. Normalmente, bebês, crianças recém-nascidas, não há necessidade de nenhum tipo de adaptação. Elas podem ser integradas à família substituta imediatamente. Agora, quanto mais velha essa criança for, mais gradativa tem que ser essa aproximação, para que no futuro ela seja exitosa. Inicia com final de semana, depois férias escolares, depois passa 15 dias e vai se verificando junto com a equipe técnica da Vara da Infância a possibilidade da integração absoluta, mas ela é sempre progressiva. Maria Daniela, você pode explicar o que é a família acolhedora? Família acolhedora, nós também não temos em Campos dos Goytacazes, aqui no Rio de Janeiro tem. Família acolhedora é uma família que fica com essa criança, não no intuito de adotar, mas no intuito de prover a ela outros direitos que estão previstos no ECAS, como a convivência familiar, a convivência comunitária, o lazer. Então, são pessoas que são habilitadas também, né? Não no mesmo processo de habilitação dos que pretendem adotar, mas são verificadas pela Vara da Infância, a idoneidade, a capacidade de receberem essas crianças e passam os dias com as crianças, finais de semana, levam para uma festa, levam para umas férias. As crianças em situação de abrigo. Todas as crianças em situação de acolhimento, exatamente. A questão da violência doméstica tem algum reflexo na atual conjuntura familiar? Por exemplo, você vê muitas mulheres abandonadas pelo genitor, crianças sem o registro do pai na certidão de nascimento. Vocês têm algum trabalho para isso? A violência doméstica e familiar, ela é uma causa forte, ela é uma causa contundente da desagregação da família. Muitas crianças acabam acolhidas em virtude da violência doméstica e familiar. Por vários motivos, como a gente falava anteriormente, a incapacidade dessa mãe de prover as garantias e os direitos dessas crianças, a ausência paterna. Muitas vezes esse homem só se apresenta na residência como violador de direitos. Mas eu digo o seguinte, a ausência do registro paterno na certidão. Muitas vezes isso acontece, até mesmo porque em Campos, por exemplo, nós lidamos com uma população muito carente de conhecimento. Então, o número de filhos é extenso, as pessoas têm 6, 7, 8 filhos e não procuram registrar essas crianças. Mas tão logo essa questão é judicializada, quando é trazida através do Conselho Tutelar ou de alguma parte da rede, os CREAS, os CRAs, e isso chega ao conhecimento do judiciário, há uma busca de regularização da situação desta criança. Ver quem é o genitor, se existe uma possibilidade de reconhecimento de paternidade, que pode ser feito em qualquer juízo, como a gente bem sabe, e os direitos dessa criança também, porque muitas vezes esse agressor não convive dentro da casa, ele só lá está eventualmente, raramente, vai violar os direitos da mulher e causar essa situação de confusão familiar, mas, por exemplo, não presta nenhum outro tipo de auxílio. E assim, na Vara da Infância e da Juventude, a gente vê muito isso. Os casais
o homem tem uma forma natural de impor à mulher o cuidado aos filhos, como se isso fosse uma obrigação natural dela, jamais dele. Não raras são as vezes que nós perguntamos: e por que a criança está fora da escola? Por que o cartão de vacinação não está regular? Ah, isso é com ela. Essa questão de gênero e divisão das tarefas ainda é muito evidente. Talvez mais evidente em Campos, por ser interior, do que aqui na capital. Então, nós vemos com muita frequência isso. Os pais não quererem responder por esse tipo de obrigação. Responsabilidade. Muitas vezes é o pai entendem... que ajuda, né? Exatamente. É o pai que ajuda é aquele a mãe coadjuvante e que às vezes aparece tão somente para prestar um auxílio financeiro quando o faz. E ele aí, não raras são as vezes que a promotora de justiça e que eu mesmo orientamos e alertamos a esse pai que a obrigação é dele também. Que a partir do momento que ele não zela pela garantia dos direitos dos seus filhos, ele também pode figurar no polo passivo, na ação de destituição do poder familiar. E como conciliar também a concessão de medidas protetivas de afastamento do lar com a possibilidade de eventual denunciação caluniosa por parte da mulher e alienação parental, tentativa de alienação parental? Você pode explicar aqui se tem uma equipe? Existem alguns estudos que partem de um pressuposto de que a pessoa que menos mente em juízo é a mulher. Isso é um estudo, não é a minha percepção. É um estudo que diz que as pessoas que menos mentem em juízo são as mulheres. Não sendo afastada a possibilidade disso acontecer. Mas nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, a própria experiência do julgador e a equipe técnica auxiliam muito na busca da verdade real, no que de fato está acontecendo. Uma mulher vítima de violência doméstica familiar, ela tem algumas características específicas que não passam desapercebido a uma equipe técnica especializada, que são as equipes técnicas da Vara da Infância e da Juventude e da Vara da Violência Doméstica contra a Mulher. A alienação parental ocorre? Ocorre. Não raros são os casos de alienação parental. Mas na Vara da Infância e da Juventude, eu não diria que esse seria um fator relevante. Eu acho que isso é mais visto na vara de família, quando há uma disputa entre os genitores pela guarda daquela criança. Eu percebia que às vezes ele falava: ela não me deixa ver o filho. Mas quantas vezes você buscou isso judicialmente? Ou quantas vezes você registrou uma eventual visita estabelecida que estava sendo descumprida? Nunca. Nunca, em 8 anos, 5 anos. Exatamente. Eles não cumprem os seus deveres, mas a partir do momento que sentem violados um de seus direitos, procuram a justiça. Quando deveria ter sido o inverso, né? Na proteção da prole, ele deveria estar ali presente antes da violação dos direitos. Isso de fato acontece, como eu dizia no início, é uma discussão que tem sido travada, como conviver a violência doméstica e familiar contra a mulher e a convivência familiar do genitor com a sua prole. São 2 direitos que têm que ser ponderados. Eu acho que qualquer afirmação de será sempre assim ou será sempre assado é uma informação equivocada. Eu acho que tem que ser caso concreto, é casuístico, é análise do que está acontecendo dentro daquele lar conjugal, o que é uma coisa muito difícil, né? Porque os crimes de violência doméstica, assim como os crimes sexuais, são crimes clandestinos. Eles não acontecem, via de regra, em locais públicos, com plateia, com testemunhas. São aqueles casos onde a palavra da vítima é quase que soberana, porque não existe nenhum outro meio de prova. Então, daí a dificuldade também de nós sabermos o que está acontecendo. Se de fato é um caso de violência doméstica e familiar que exige uma atuação enérgica do Poder Judiciário ou se é um caso de alienação parental ou qualquer coisa nesse sentido. Doutora Maria Daniela, fala pra gente, por favor, um pouquinho sobre a violência moral, né? Que muitas mulheres de classes sociais diversas, inclusive, sofrem esse tipo de violência. E, às vezes, demoram até a perceber que estão sofrendo esse tipo de violência. A violência moral, a violência psicológica, ela é uma violência que, à primeira vista, parece um pouco mais branda. É uma violência mais difícil de ser caracterizada e, como você bem disse, às vezes até mesmo de ser notada pela mulher.
Eu costumo dizer que a violência física, ela deixa hematomas. Você vai ver os roxos pelo seu corpo. Agora, a violência moral, a violência psicológica, ela deixa chagas na alma. Você fica violado enquanto ser humano. E muitas vezes é difícil de você diagnosticar essa violência, porque ela acontece muitas vezes de forma sutil e no dia a dia. Então, essa violência é uma violência que atinge muito a prole também. Existem diversos estudos no sentido de que o ciclo da violência, ele acaba gerando na prole, nas meninas, vítimas futuras de violência doméstica e familiar, e nos meninos a figura do agressor, porque nós somos parte daquilo que nós vivemos, parte daquilo que nós aprendemos. Não raras são as vezes, nós vemos crianças recém-acolhidas que viviam num ambiente de violência familiar, como são agressivos. Crianças pequenas, de 2, 3 anos, você chega perto, a primeira atitude é um soco, é um tapa. Por que isso? Porque é a forma que ela aprendeu dentro de casa de solucionar os conflitos através da violência. Então, a violência psicológica, ela entra, né, de uma forma muito contundente nas crianças e nos adolescentes, porque é aquela violência de subjugação, de colocação da mulher numa situação de inferioridade, de que ela não presta, de que ela não sabe fazer as coisas dentro de casa, de que ela não é boa mãe, de que ela não cuida de seus filhos, de que ela não sabe cozinhar, que ela não sabe limpar, que ela é gorda, que ela é porca, que ela é suja. E essa violência, dia após dia, repetida, ela pode causar transtornos psicológicos e psiquiátricos inimagináveis e até levar a uma tentativa de suicídio. E ela é covarde, porque o agressor sabe exatamente como ele convive com a mulher, ele sabe exatamente qual é o ponto fraco. Então, é exatamente por isso que a gente fala que é o pior tipo de violência. Exatamente, ele aponta aquela lesão, aquela ferida que vai deixar a mulher pequenininha. Exatamente, incapaz de reação. Incapaz de reação, né? Existem também alguns apontamentos no sentido de mulheres que suportaram violência doméstica e familiar por quase uma década e só foram capazes de romper o ciclo da violência no momento que seus filhos cresceram e se colocaram entre ela e o agressor. E aí ela falou, não, bater em mim tudo bem, no meu filho jamais. Com certeza existem muitos mais casos ainda que não foram jamais levados ao judiciário, né? Principalmente de gerações anteriores, onde a mulher já era naturalmente subjugada pelo homem, até pelo histórico, né, de desenvolvimento dos direitos das mulheres que a gente tem ultrapassado nas últimas décadas. Porque hoje em dia a legislação existe e a gente tem já um nome para uma questão que de fato existia há muito tempo. Então, a mulher hoje que sofre, ela sabe, não, eu posso ser vítima de feminicídio, que agora foi dado um nome, é uma questão gravíssima, letal, que já existe há décadas e em todos os países. Então, ela sabe, não, eu posso ser vítima disso, não estou sendo vítima disso. Ah, Maria da Penha me protege. Então, hoje as mulheres já têm uma voz, já sabem, grande parte das mulheres já sabe, minha vizinha sofreu isso, procurou ajuda, conseguiu, então já tem um exemplo de outras mulheres. Antes elas tinham vergonha, elas se sentiam ainda por cima culpadas de estarem sendo vítimas, na crença de que elas produziram a culpa é delas. Elas é que produziram aquela situação de violência parte do agressor. A violência doméstica, ela de fato é uma violência tida como democrática. Ela atinge todas as classes sociais, não tem distinção de credo, raça, cor, nada. E muitas vezes a maior barreira a ser vencida é a da vergonha. É o medo de ser julgada por ter sido vítima. É uma total inversão de valores e de papéis. A mulher está sendo vitimada, ela está sendo agredida, ela está sendo subjugada, mas ela teme o que os outros pensarão, o que dirão que ela fez para merecer isso. E isso ainda acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada, essas campanhas de conscientização. Eu acredito que a gente está numa evolução grande dos direitos da mulher, vítima de violência doméstica e familiar, mas eu acho que ainda há muito a ser feito. Você pode mencionar aqui algumas formas de desqualificação da vítima
Já percebeu isso em audiência? Nossa, diversos. A vida sexual promíscua, que não diz respeito à violência, não tem qualquer correlação. O homem procura desmoralizar a mulher, dizendo que ela tem várias relações com diversos homens, o que não é desqualificador e nem descaracterizadora da violência doméstica familiar contra a mulher. O fato dela não me respeitar, ela não me respeita. Eu estou com os meus amigos e ela me provoca, ela me desmoraliza, ou seja, é a figura do macho intocável. Ele não pode ser questionado, ele não pode ser importunado e tudo que ele quer tem que ser feito a tempo e a hora sob pena dela ser castigada. E não raras foram as vezes que nós vimos casos de mulheres que se ergueram contra essa violência, que procuraram o judiciário, que tiveram medidas protetivas de urgência concedidas e quando retornaram a casa, o agressor, como forma de puni-la para que ela nunca mais faça aquilo, foi agredida novamente. Então, assim, nós estamos numa evolução, mas o direito ele não anda dissociado da sociedade. Então, existe a necessidade da sociedade também se conscientizar de que violência doméstica e familiar contra a mulher é crime. E não é coisa entre marido e mulher. Não é aquele ditado de que entre marido e mulher não se mete a colher, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Isso não traduz a realidade moderna. Aliás, nunca traduziu. Era aceito pela ausência de uma legislação específica, a ausência de empoderamento feminino. Hoje em dia, como você mesmo falou, qualquer mulher sabe dos seus direitos, sabe da Lei Maria da Penha, ainda falam, essa da prisão, porque de fato dá. Eu acho importante que as mulheres cada vez mais se conscientizem de que viver num ambiente onde elas são abusadas e maltratadas pelo companheiro, e especialmente quando elas têm prole, elas estão ensinando para aquelas crianças, estão ensinando para a menina que está ok ser violentada, apanhar e ser xingada e ser diminuída, e que está ok para o filho dela, quando é homem, que repetir esse comportamento quando ele tiver uma família. Então, assim, é importante, eu acho, que se saiba que às vezes ela está tentando defender a família, ela pensa, não vou registrar essa ocorrência porque eu estou defendendo a minha família. Ela não está defendendo a família dela, ela está criando um outro tipo de problema familiar, não é isso? Não, sem familiar, dúvida. Social e mundial. Porque na medida em que esse homem fala o seguinte, não, essa mulher está obrigada a me fazer comida, eu vou exigir que ela faça. Quer que ela faça comida, quer que ela arrume a casa, quer que ela faça sexo. E entende também razoável estuprar essa mulher numa situação doméstica em que ela não quer, ele fala, não, eu vou mostrar quem é o homem aqui, quem é que manda aqui. Então, nós já vimos isso, não foi no século passado, foi agora. A gente vê essa situação de violência do homem achar que a mulher está a serviço dele, que não existe estupro entre casal. E a legislação hoje em dia não é essa. Não, e curioso também a respeito dessa temática do agressor e das modalidades de agressão, é que o perfil do agressor é um perfil muito peculiar. Ele, via de regra, é aquele homem pacífico socialmente, tranquilo, cumpridor de seus deveres sociais, ele trabalha, ele traz o provento para dentro da residência, ele é até tido na sociedade, pela vizinhança, como um cara gente boa, de fino trato. O problema dele é um problema de gênero, efetivamente. O problema dele é com a mulher, é com a esposa dele. Então, muitas vezes, torna difícil as pessoas acreditarem que aquele cidadão é um violador dos direitos da mulher e da mulher vítima de violência. Inclusive, ele já ingressa numa sala de audiência se sentindo injustiçado. Ele não é um criminoso, ele não é réu. Está escrito réu, mas ele não é réu. Ele não é bandido. Às vezes não sabe nem onde sentar, né? Ele se coloca numa situação que eu vou sentar onde, porque na cadeira do réu não é. Né? E não raros são os casos que a gente vê que o feminicídio ele é o final de uma escalada crescente de violência. O feminicídio ele acontece exatamente nesse momento em que há diversas violações, diversas agressões, diversas ameaças, diversos crimes sexuais, até culminarem no feminicídio. Antes de vir para cá hoje, eu estava lendo no Mato Grosso
uma mulher que já tinha feito o registro de ocorrência, tinha recebido a medida protetiva de urgência, e o homem entrou na residência e a matou na frente da sua mãe e da prole. Então, assim, eu acho que o mais importante para a mulher é acreditar que ele é capaz. Porque quando eu estava na violência doméstica familiar contra a mulher, muitas vezes eu dizia a elas isso. A medida protetiva de urgência é um instrumento importante? É um instrumento importantíssimo. Ele vai lhe conferir proteção? Sim. Mas a maior proteção quem faz é você mesma. Não se coloque em situação de risco. Não pague para ver. Não parta de um princípio de que o seu marido, de que seu cônjuge jamais lhe faria o pior. É aquele dormindo com o inimigo, né? A dificuldade da mulher em acreditar que aquela pessoa com quem ela projetou uma vida, com quem ela construiu uma família, é capaz de ser o maior violador dos seus direitos. E mais do que isso, acreditar que ela tem condições de sair dessa situação, né? Sim. Que ela vai ser exitosa e que ela tem uma outra solução à disposição dela com a ajuda da justiça. Aquelas situações de milhares de agressões não registradas, que ela relata na delegacia, que já existiram diversas agressões, e quando isso chega, a defesa alega, não, mas nunca registrou porque a mulher só decide quando ela resolve romper definitivamente. Exatamente. E quando ela rompe é que o agressor se revela. Exatamente. E é importante entender todo esse arcabouço psicológico que existe ao redor da mulher vítima de violência. Eu me lembro perfeitamente uma discussão que ocorreu em audiência acerca de estupro. Estupro entre cônjuges, né, dentro da relação doméstica. E aí o promotor me dizia... Não, mas pelo relato da vítima, não houve negativa do ato sexual. Então, esse ato sexual foi consentido. Só que, minutos depois, eu perguntei algo à vítima e ela relatou. Não, de fato, eu não lhe disse não, mas eu sabia qual era a consequência do meu não. Eu falei, como que a senhora sabia qual era a consequência do meu não? Porque eu já neguei outras vezes e a partir do momento que eu nego, eu sou espancada. Precisa ter um não? Essa violência psicológica que está por trás dela ter certeza do que vai acontecer se ela se negar à relação sexual, não é um tipo de violência psicológica? Não é um tipo de violência? Não caracterizaria o estupro? Então... A violência doméstica e familiar, ela tem algumas nuances, algumas peculiaridades que o julgador, que o Ministério Público, que a equipe técnica, que os atores envolvidos nesse processo têm que ter. Porque senão muitas vezes vai passar como uma coisa menor. Vai passar como, isso não foi tão sério. Uma ameaça, isso não vai se cumprir. Eu costumo dizer que na violência doméstica é o único lugar onde uma ameaça é um sinal vermelho de alerta. Porque se você encontrar com uma pessoa na rua e essa pessoa, em meio a uma discussão de trânsito, lhe ameaçar, qual é a probabilidade que essa ameaça venha a se concretizar em algo mais grave? Pequena. Agora, de uma pessoa que está todos os dias ao seu lado, dormindo ao seu lado, sabendo, como bem disse a Tula, todas as suas fraquezas. Não é à toa que o artigo 313, inciso 3 do CPP, ressalva a situação de violência doméstica e familiar para conversão da pena da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sim, tem que ser dada a devida gravidade. Aquele limite da pena de 4 anos não se aplica. No caso de uma simples ameaça, pode haver a conversão de prisão preventiva. Quantas não foram as vezes que nós demos medidas protetivas de urgência para ameaças? Porque muitas vezes essas ameaças são a primeira escada daquela escalada que nós dizíamos antes, que leva ao feminicídio. Então, nada em violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser desprezado. Os ouvidos têm que estar sempre atentos para o que a vítima está dizendo. Porque muitas vezes, na entrelinha, vai sair o motivo da agressão, o porquê que ela está se sentindo violada. Não raras são as vezes a gente escutar também que, ele é ótima pessoa, o problema é quando ele bebe. Bebida e droga não são causas de violência. Bebida e droga podem ser propulsores. Eles podem ser uma forma de
retirar os freios morais. Agora, não é porque bebeu, não é porque se drogou que se tornou um agressor. Senão nós teríamos uma imensidão de agressores muito maior do que de fato temos. Então, assim, é difícil também conscientizar a mulher vítima de violência doméstica que, na realidade, a droga e a bebida não são a causa. Porque ela busca subterfúgios, ela busca alternativas para manter aquela relação. E o que eu costumava dizer, e eu acho que a Tula também, é que o objetivo não é que essa relação seja rompida. É que se criem novos paradigmas de respeito dentro dessa relação. Se o desejo dela é manter essa relação, que ela mantenha, mas num nível de respeito e não com violação de direitos. O uso das redes sociais pelo namorado ou companheiro pode ser considerado uma forma de violência contra a mulher? Não tenha dúvida. O homem, quando chega e fala, por exemplo, no seu Facebook, eu tenho que ver quem te segue, quem é seu amigo, no seu Instagram. Isso é uma forma de violação dos direitos da mulher, da liberdade de expressão da mulher. É claro que muito se fala hoje em dia, a Lei Maria da Penha é uma lei extremamente protecionista, a mulher pode tudo. E não é isso que se busca. Na realidade, toda legislação protetiva, ela passa por um momento de superdireitos até a evolução de uma igualdade, um equilíbrio. O próprio ECA passou por isso. Quando o ECA, em 90, foi promulgado, muito se dizia, agora criança e adolescente pode tudo, o professor não pode mais chamar atenção. Não é bem isso. E é a mesma coisa que acontece com a Lei Maria da Penha. Não é que a mulher tenha superpoderes nem superdireitos. Existe uma igualdade de direitos entre homens e mulheres. E se existe uma legislação específica para as mulheres, é porque essa balança ainda está desequilibrada. É que a realidade não pode ser ignorada, né? Às vezes a ameaça vem numa fotografia do agressor com uma arma, ou de uma arma na rede social dele, né, já direcionada àquela vítima. Até proteção de sexo. Essa é uma nova modalidade de extorsão, para conseguir manter relação sexual. O homem retira fotos nudes durante uma relação consentida ou durante o convívio social com aquela mulher, essa relação se rompe, ele ainda deseja manter essa relação, mesmo que seja só sexual, e a mulher não deseja mais. Ele utiliza essas nudes e essa intimidade, essas fotografias, como uma forma de constrangê-la a permitir a conjunção carnal, mesmo contra a sua vontade. E só para registrar aqui, que nesse sentido a mulher também pode pedir medidas protetivas. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Interessante o fato de que a Maria Daniela tenha passado pelas duas varas que tratam desse tema, né? Tanto a violência doméstica contra a mulher, quanto a infância. Porque agora você está tendo, acho que, uma visão global da família como um todo que é vítima desse tipo de violência e abuso. Até por isso que no início eu falava dessas duas legislações especiais, dessas duas legislações protetivas, e que elas se complementam. Para um juiz passar por essas duas áreas, te traz uma bagagem, uma capacidade de olhar de prismas diferentes, sobre ângulos diferentes, uma mesma situação. Aqui na capital existe a Escola de Paz, salvo engano é esse o nome, que são aulas dadas, palestras dadas aos pais que estão prestes a perder o poder familiar de seus filhos. E aí, conversando com o Pedro, meu marido, que é da infância aqui da capital, a gente introduziu a violência doméstica nessas palestras. Ah, interessante. E foi tida pelos pais como a palestra mais eficaz. Aposto que foi sua ideia. A palestra que mais trouxe benefícios para eles. Porque o que você falou, muitas vezes a mulher não identifica a violência moral, não identifica a violência psicológica, não consegue visualizar os reflexos dessa violência e desse ambiente violento na formação das suas crianças e dos seus adolescentes. Então, assim, a conjugação dessas duas áreas, o caminhar lado a lado, é muito importante na garantia dos direitos desses dois vulneráveis. É verdade. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso e pela aula ótima, excelente que você deu aqui pra gente hoje. Eu que agradeço o convite. Parabéns. Os julgados mencionados e artigos sobre o tema vão estar no nosso site www.justoeu.com.br para estudar com calma aqui a aula da Daniela.